Olá, seja bem-vindo a mais um Bom Dia Entrevista e no programa de hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o vice-presidente nacional do PSB, Beto Albuquerque. Seja bem-vindo, Beto, é um prazer estar recebendo o senhor aqui nos estúdios da TV. Olha, a honra é toda minha poder estar aqui, né, e ter essa oportunidade de dialogar com essa ampla audiência, né, que a TV Bom Dia tem aqui na região do Alto Uruguai, em todo o Erechim, enfim, e ter a oportunidade da gente atualizar algumas agendas, algumas pautas das razões da nossa visita aqui, do nosso encontro com os nossos companheiros do Partido Socialista, né, muito bem representados, que estamos na Câmara de Vereadores pelo vereador Dalzotto, né, e muito bem representados que estamos, né, com a nossa direção municipal aqui em Erechim e na região também. Pois é, exatamente, eu queria saber, o senhor sempre teve uma forte ligação com toda a região norte do estado, é daqui da cidade vizinha de Passo Fundo, né? E que avaliação o senhor pode fazer do PSB no momento, no interior aqui do nosso Rio Grande do Sul, do Brasil? Como é que está o partido nesse momento? Bom, nós tivemos em 2014 um protagonismo muito grande, né, o Partido Socialista Brasileiro. Eu era candidato ao Senado no lugar de Pedro Simon, com o apoio de Pedro Simon na eleição, junto com o governador Sartori, à época. Fizemos metade daquela campanha nessa condição, que muito me honra, né, ter tido aquela oportunidade, mas sofremos um baque muito grande, que foi a morte, a tragédia da queda do avião, que nos tirou do convívio e das eleições o nosso candidato a presidente, né, o Eduardo Campos. E o meu convívio de 24 anos com o Eduardo, com a família e com o partido, acabou me fazendo abdicar daquela candidatura. Eu virei candidato a vice-presidente da Marina Silva, que era a vice do Eduardo, e nós fomos para a eleição presidencial, fizemos 23 milhões de votos, a nossa chapa, ficamos em terceiro lugar, numa eleição que foi um grande estelionato eleitoral. Hoje todo mundo sabe, todo mundo viu e até descobriu por quê, que era quase impossível se ganhar uma eleição daquele grupo político que hegemonizava as eleições de 14. E na eleição do ano passado, depois desse protagonismo nacional, o PSB foi o terceiro partido em nível nacional em número de votos para prefeito. Nós só perdemos para o PMDB e o PSDB, né? Fizemos mais de 12 milhões de votos para prefeito. Então o partido vem crescendo, vem se afirmando com coerência, porque não nos interessa crescer de qualquer jeito, com qualquer um. As eleições municipais aqui nós tivemos o Flávio Tirello como nosso candidato, ou seja, semeadura, debate, discussão de mudanças, de comportamento, de atitude, de propostas novas para a cidade. Reelegemos o Luciano Azevedo em Passo Fundo e acabamos elegendo 24 prefeitos em cidades importantes da região metropolitana, e 31 vice-prefeitos. Então a gente vive um bom momento e agora estamos diante de uma nova eleição, no limiar da indignação da sociedade contra esses malfeitos, esses crimes, essa descrença no homem público, nos políticos, nos partidos, que a sociedade tem toda a razão de estar nutrindo, né, porque temos visto mais maus exemplos do que bons exemplos, temos visto pouco resultado para recuperar 12 milhões de desempregados a vaga ao emprego. Quer dizer, estamos assistindo o gás de cozinha custar quase R$100, a internet mais cara do mundo, o parlamento mais caro do mundo, o preço do transporte caro, gasolina, óleo diesel, e os políticos estão fazendo o que exatamente? Brigando entre si para ver quem é que vai voltar de novo a ter protagonismo. Então essa é uma hora que o Brasil vai ser chamado a tomar uma decisão. E eu acho que a indignação, ela é muito importante, mas se a gente ficar só na indignação e não chamar as duas irmãs gêmeas da indignação, que é a atitude e a esperança, nós não vamos mudar nada. Mas se a gente chamar a atitude e a esperança, nós vamos, sem dúvida nenhuma, produzir mudanças de representação política, tanto do homem e da mulher político, quanto do partido político, seja na Câmara, no governo, seja na Assembleia, seja na Presidência da República e no Senado da República. Então é nesse contexto que nós estamos inseridos. O PSB vai disputar entre 7 e 10 governos estaduais. Nós vamos assumir o governo de São Paulo agora, no dia 6 de abril, quando o governador Alckmin renunciar ao seu mandato. Márcio França, que é o vice-governador do PSB, assumirá o governo de São Paulo, concorrerá à reeleição.
E aqui no Estado nós estamos nos mobilizando para ampliar nossa presença na Assembleia, ampliar nossa presença na Câmara dos Deputados, e eu, né, estou aí andando pelo Rio Grande, conversando com o setor empresarial, os trabalhadores, o comércio, as universidades, para tentar uma vaga do Senado, aquela vaga que eu tive que deixar de disputar em 14 em razão da morte do Eduardo Campos, né? Me sinto preparado para isso, acho que o Senado tem um papel muitíssimo importante que muitas vezes não exerce, que é representar o Estado, né? Um senador não é um deputado com 8 anos de mandato, ele é um dos 3 representantes que deve representar os altos interesses do Estado, tem que estar na linha de frente com o governador, seja de que partido for, tem que ajudar o Rio Grande, o empresariado, o trabalhador, o agricultor do Rio Grande, o agricultor familiar, tem que ajudar os estudantes, tem que ajudar os prefeitos, ou seja, o Senado tem um papel de representação muito preponderante. E para isso a gente tem que iniciar essa discussão, né? E acho que teremos vários candidatos ao Senado no Rio Grande do Sul, mas eu me sinto muito preparado, depois de uma longa trajetória de deputado estadual, deputado federal que fui e tive a honra de merecer a confiança, inclusive, de alguns milhares de eleitores aqui de Erechim, e agora vamos ter que dar um passo adiante, né? Eu não me sinto atraído em permanecer ou ir de novo a deputado. Eu acho que nós temos que traçar desafios novos, porque são esses novos desafios que podem nos colocar na condição de ajudar a fazer essas mudanças tão necessárias ao Brasil e que ajude o município a ter mais recursos, não só mais obrigações, que ajude o Estado a vencer seus desafios na saúde e na segurança pública e que a União não fique de braços cruzados assistindo às dificuldades que os estados estão vivendo, que os municípios estão vivendo, para pagar a folha de pessoal, para melhorar o salário do professor ou do policial militar. O Brasil é um só, né? E não pode o governo federal ficar lá se refestelando na corrupção, né? Quebrando as empresas públicas por nomeações de incompetentes que não sabem administrar, e esquecendo que nós somos um país só, temos 3 esferas da federação, mas o recurso que fica na União é muito grande, perto do recurso que devia estar chegando aqui para a Prefeitura de Erechim fazer a sua parte. Bom, deputado, exatamente isso que eu ia falar, né? A avaliação que o senhor pode fazer dessa questão do governo atual aí, que passou por muitas mudanças, tanto também o governo estadual que passa por um momento difícil. Como é que o senhor avalia toda essa questão? O Brasil, infelizmente, foi colocado em xeque, né, pela incompetência, pela inaptidão recente dos governantes, por uma aliança entre desiguais e sob nenhum critério de honestidade que governou o país até pouco tempo, e que se dividiram na metade do caminho, né, em função das denúncias e dessa operação muito importante, que é a Operação Lava Jato, que aliás tem que continuar tendo o nosso apoio, né, e não o desserviço muitas vezes de um Supremo Tribunal Federal claudicante diante de uma situação ou de outra situação. E isso tudo repercutiu na economia brasileira, as empresas públicas tiveram solavancos muito grandes, a economia parou, entramos em recessão, vimos produzir já em 2014 um alto desemprego, que em 2015 chegou a 12 milhões de brasileiros e gaúchos, portanto, também desempregados, e estamos tentando nos reerguer, mas não temos um governo hoje legítimo, eleito legitimamente em nível nacional, é um governo que era sócio dos problemas anteriormente, e o Rio Grande do Sul paga um preço, como os municípios também, muito grande dessa crise. Os recursos escassearam, os repasses aos municípios e aos estados diminuíram muito, a arrecadação, tanto de um quanto de outro, caiu barbaramente, e aí os serviços, a prestação de serviço, o pagamento de fornecedor, o pagamento de salário começaram a ficar em dificuldade. O Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, ele não tem um problema de agora ou de ontem. O Rio Grande do Sul, na realidade, passou 40 anos gastando mais do que arrecada, e quando faltava dinheiro ia buscar um financiamento internacional, depois, mais recentemente, foram sacar depósitos judiciais, e hoje nós somos o estado que mais deve no Brasil, né? E estamos, de fato, como diz o gaúcho, nós estamos que nem rato em guampa, porque não temos muita alternativa, mas é preciso fazer alterações, mudanças estruturais.
Acho que o governo atual tem se esforçado em fazer algumas mudanças necessárias, mas nós precisamos reativar o desenvolvimento, porque é ativando a economia, dando crédito ao cidadão, à microempresa, protegendo a nossa indústria, que nós vamos retomar o desenvolvimento e, portanto, as condições, né, de ver o Rio Grande do Sul de novo de pé, né, orgulhando a todos nós gaúchos, né, como é necessário e possível. Bom, Beto, eu quero lhe agradecer por essa entrevista, muito obrigado. Eu aqui, durante a entrevista, chamei o senhor deputado, porque é costume há muito tempo, o senhor está nos representando lá, principalmente na região de Passo Fundo, de onde eu venho, conhece muito bem o senhor. Muito obrigado por essa entrevista e as portas do Bom Dia ficam abertas ao PSDB, ao senhor, sempre para trazer as novidades aqui para nós. Obrigado. Eu que agradeço em nome do PSB, ao Bom Dia, uma saudação especial aos telespectadores e vamos seguir nossa caminhada juntos. Muito obrigado. Esse foi o Bom Dia Entrevista de hoje e a gente retorna na próxima edição. Até lá!